What's up, guys? Teacher Andrezão aqui de novo com vocês para falar sobre mais uma celebridade que marcou a época na história do cinema mundial. Um cara que o avô, pai, tio de vocês deve conhecer muito bem. Se vocês ainda não ouviram falar dele, presta atenção nos filmes que esse cara fez. O nome dele, o nome artístico dele é Charles Bronson. O cara foi assim o pré-Rambo, pré-Schwarzenegger, lá que era o que rolava principalmente nos anos 70. Havia muito filme de Kung Fu também na época, que era um dos destaques, né, naquela década, mas o Charles Bronson, ele foi um daqueles caras, daquele tipo de herói dos anos 60, como Lee Marvin, como James Coburn, James Garner, Steve McQueen, Clint Eastwood, esse tipo de cara que era aquele herói sério e bonachão ao mesmo tempo, sabe? Com a sua cara de mal, com o seu jeito meio quietão de ser, maldoso, mas com tiradas excêntricas, coisas engraçadas. Então ele personificou, cada ator tinha o seu estilo, claro, mas o Bronson foi um dos caras marcantes demais nessa época. Ele é muito conhecido no Brasil, gente. Os filmes dele eram sucesso na TV, passaram no cinema, a maioria dos filmes dele, pelo menos, né? Quem tinha acesso ao circuito das capitais pôde ver muita coisa, alguns nos melhores cinemas do interior também. Então a gente vai falar um pouquinho do Bronson, porque todo episódio que eu faço, galera, é voltado a isso, é vocês conhecerem um pouco mais da cultura inglesa. Como a minha referência é cinema, eu parto na maioria das vezes para o cinema, mas eu também conheço razoavelmente de autores americanos, ingleses, de língua inglesa, né, de qualquer país aí da comunidade inglesa, seja Austrália, Canadá, Jamaica. A gente está tentando representar a cultura aqui para quem é aluno de inglês e para quem é interessado em artes, né? Meu canal Teacher Andrezão não fica exclusivo apenas para alunos da língua inglesa, não. Para galera que curte cinema, que é cinéfilo, que gosta de música, que já tentou alguma vez acompanhar os lyrics, a letra, né, que se chama lyrics em inglês, a letra da música. Enfim, é um canal que promove a cultura, porque você gostando da cultura desse outro país, fica mais gostoso de estudar o idioma, fica mais prazeroso. E é por isso que eu faço esse trabalho. Uma das minhas motivações ao falar inglês era também ver os filmes na língua original, né? Tô vindo com uma onda de filmes antigos aí, né? A galera mais nova deve arrepiar o cabelo de quem que esse cara tá falando. Mas independente, se você gosta de ver filme de super-herói, filme recente, tô generalizando assim, mas o que mais deu bilheteria foi os filmes de super-heroes, que eu não sou tão fã, gostei de alguns realmente são bons, mas não de todos, e acho que o gênero tá ficando extremamente enjoativo já. Você pode acompanhar vendo esses filmes, né? Não precisa ficar aqui só no Old Timer, Andrezão, Teacher Andrezão. Mas vamos lá, vamos embora, vamos falar um pouquinho desse cara magnífico aí que foi o Charles Bronson. Ele, nascido na Pensilvânia em 1921, ele foi um cara que era filho de imigrantes, né? Então ele nasceu numa família muito grande, numa família aí com 15 irmãos, acreditem ou não, 15 irmãos, né? Ele tinha o nome de nascença Charles Denis Buczynski, que remete às origens aí lituanas da sua família, né? E ele teve que começar pegando no pesado, né? Afinal, uma família de 15 com 14 irmãos, né? Ele falava russo e lituano quando era criança. Ele foi aprender inglês na escola, né? Depois que o pai dele faleceu, isso aí, ele era um adolescente para virar adulto, Charles Bronson começou a trabalhar com mina de carvão, né? Por uma mixaria.
ganhava pouquinho e tal, e serviço pesado. Eu, quando morei na Noruega lá, na época que eu fui morar com o Chico lá, eu vi como eram minas de carvão, muitas desativadas lá na região de Svalbard, da Noruega, só para fazer uma pontinha aí da minha experiência com minas de carvão, né? E aí, na Segunda Guerra Mundial, Charles Bronson desistiu de trabalhar com isso e foi servir ao exército, às forças aéreas americanas. Ele recebeu uma homenagem chamada Purple Heart, que é coração roxo, não, coração púrpura, né? Por favor, coração púrpura, melhor tradução. Purple é roxo também, né? E porque ele sofreu ferimentos de guerra, né? Nada que atrapalhou depois a carreira dele, né? Ele foi fazendo vários bicos depois de sair do exército, aí um cara com 20 e poucos anos de idade, né? Nos anos ainda 40, e em 50 ele se mudou para Hollywood para começar a fazer aulas de atuação. Ele estava direcionado para ser um ator, Charles Bronson, né? Eu vejo esses caras que passaram na vida, gente, como uma vez eu li a biografia do diretor Robert Altman, que uma hora eu vou falar sobre ele aí também. E incrível, ele teve uma experiência maluca também, pilotando, se não me engano, agora faz tempo que eu li o livro, mas acho que ele era piloto ou copiloto, né, na Segunda Guerra. E depois virou um baita diretor, um cara muito doidão, Robert Altman, que não trabalhou com o Bronson. Então, voltando ao Bronson aqui, a primeira aparição de tela nele foi no filme You Were in the Navy Now, de 1951, que foi um filme bem conhecido na época, né? Mas o papel dele era insignificante, né? Ele era super coadjuvante ali. Ele fez mais alguns filmes, uns mais conhecidos, outros mais desconhecidos, e sempre aparecendo em pequenas pontinhas. Um filme que depois ficou com a fama cult é o House of Wax, A Casa de Cera. Isso, guys, a versão dos anos 50, tá? Filmaço das antigas aí, que foi refilmado depois se não me engano, em 2000 e pouco, 2005, 2003, né? A primeira aparição dele na TV foi em 1952, né? Vi que naquela época os Estados Unidos já produziam séries de TV, né? E em 54 ele fez a mudança do sobrenome dele, porque ele estava sempre acreditado como Charles Butchinsky. E aí ele decidiu mudar o sobrenome dele para Bronson, né? Ele queria dar uma guinada na carreira dele, ter um nome assim mais vendável, né? Um nome, uma marca que vendia mais, né? Isso é bem interessante, guys. E daí ele apareceu em vários desses programas e séries de TV, né? Ele aparecia em vários, como US Marshal, foi uma das séries que ele apareceu, Beef Baker USA, Sheriff of Cochise, né? Esses nomes aí você está vendo aí todos eles em inglês, né? São séries aí que tiveram né, mais assim um approach ali americano mesmo, né? Falando isso em relação ao Brasil, porque ainda era nos anos 50, né? A televisão estava engatinhando aqui, ainda nos Estados Unidos já era uma coisa de domínio, né? Então o primeiro papel principal dele veio em 58 no filme do Roger Corman, a versão dele de Machine Gun Kelly, né? Depois ele foi também o personagem principal da série Man with a Camera, em 1959. Era o Mike Kovac, o nome do papel do Charles Bronson nessa série. Ela passou durante os anos 60, teve muitos fãs, foi um sucesso essa série. E além dele continuar aparecendo em séries, ele conseguiu o papel de Bernardo O'Reilly no filme clássico de Jon Sturges, The Magnificent Seven, que é o nosso Sete Homens e um Destino, muito popular aqui no Brasil, um filme super de sucesso. Muita gente não sabe, esse filme tem duas continuações nos anos 60 ali, a última já acho que beirando os 70 por ali, e o Charles Bronson não participou das outras, né, das continuações, porque o primeiro filme foi o que marcou, né, ele é considerado um dos melhores westerns, geralmente ele tá na listagem dos top 10 westerns ou alguma coisa assim. E teve a refilmagem com o Denzel Washington, e eu falei, né, mostrei uma cena bem legal de facas do James Coburn,
que eu fiz um episódio a respeito, e ele tá nesse mesmo filme com o Bronson. Você vai ver que vai ter pelo menos mais 2 filmes que eu vou falar aí que eles atuaram juntos. O próximo, né, vamos falar assim, sucesso do Bronson, um grande sucesso, que foi o personagem The Great Escape, fugindo do inferno, do John Sturges também. Ele botou o Bronson num papel legal ali no elenco de novo, onde, claro, o principal do filme é o Steve McQueen, e também havia, né, o Coburn, como eu citei antes. Elenco bem legal, né, um baita elenco, um filme de guerra clássico. Certamente, muitas listas que eu vi das antigas, ele era sempre um top 10 de guerra. Hoje em dia, a galera mais moderna, não sei, falava muito de O Resgate do Soldado Ryan, filmes dessa época pra cá, que também achei um baita de um filme, né, O Resgate do Soldado Ryan, mas esses filmes têm que ser revistos, assim. Eu acho que é muito importante a geração que gosta de cinema, mas tem visto filme de 2000 pra cá, abrir a cabeça para assistir filmes assim. É importante, são filmes épicos, clássicos. Quando você entra na época, acompanha o cinema da época, e vocês vê que muitos filmes tinham uma tendência a serem daquele jeito, né? Estava se descobrindo avanços aí nos efeitos especiais, as produções já eram caríssimas, tudo para a época, mas não se dependia tanto de efeitos especiais, né? E os filmes têm qualidade, sem sombra de dúvida. Uma prova disso é que em 67, de novo, um mega de um elenco para o filme The Dirty Dozen, que o Bronson, de novo, era um coadjuvante importantíssimo no filme, e o filme foi outro mega sucesso. The Dirty Dozen, em português, é Os 12 Condenados, que é um filme com o Lee Marvin atuando como ator principal. Você vê essa geração, quantos desses estão até nos mesmos filmes, né? Eu já citei agora o Marvin, o Coburn, o McQueen. Então essa galera trabalhou junto também nesses filmes big budget, aí de grande orçamento, que foram mega sucesso na década, né? Esse filme também tem em conta com Ernest Borgnine, outro grande ator aí dessa época, fazia às vezes papéis de vilão também, né? Mas tava na hora do Bronson assumir a coisa de o main character, né? O personagem principal ser ele, né? E isso ele teve a oportunidade em 1968 ao lado de Anthony Quinn, outro famosaço ator, revelado ainda no começo de carreira nos anos 40. O Quinn, ele é mais velho que o Bronson aí, por 6 anos mais velho, mas já estava em atuação, famoso há bastante tempo, né? Muitos filmes clássicos com ele, tanto de coadjuvante como principal, né? E eles foram contracenar junto no filme de 68, Os Canhões de San Sebastian, né? The Guns for San Sebastian, em inglês. E reparem, vocês já devem, né, ter se ligado que a primeira música que tocou ali foi trilha do Ennio Morricone, né? E é de um filme que você deve saber qual que é, se você é cinéfilo, né? A trilha que estava tocando até antes. E agora essa é a do próprio filme que estamos falando, né? The Guns for San Sebastian. E esse é um que tá na minha lista. Eu ainda não assisti, mas fiquei encantado com a trilha, vi o elenco, né? A gente tem que assistir o filme para dar uma opinião mais concreta, né? Vai que eu olho e não gosto. Já, spoiler, digo que é difícil, tá? Não gostar, mas às vezes, né, não é aquela empolgação toda, né? O filme não é aquele épico, aquele clássico, né? Mas vale muito só por essa dupla aí. Em 68, o Charles Bronson casou com uma atriz que eu acho lindíssima, a Jill Ireland, uma atriz britânica. Ela começou lá também na Inglaterra, né? Não vou dar muitos detalhes aí da carreira dela, que né, ela faz mais parte desse episódio estando ao lado de Bronson, né? A partir do momento que os dois se casam. Porque antes ela foi casada com o Dave McCallum, que era um ator daquela série que fez muito sucesso, dos Agentes da Uncle, série dos anos 60 e acho que 70 também, e depois refilmada em 2015, se não me engano, pelo diretor Guy Ritchie, que é outro que merece um episódio aí de certeza, né? Do casamento dela, ela já tinha, do casamento prévio dela, ela tinha 3 filhos já, de Ireland, né? Era uma mulher mais nova que o Bronson, aí tinha 15 anos a menos que ele, uma mulher lindíssima, né? Lindíssima, atriz também. Eles vieram a ter filhos, um filho
o outro adotado, né, mas dois daí da parte de casal dos dois, Bronson e Jill Ireland, e ela virou uma parceira bem frequente nos filmes dele, principalmente nos anos 70, quando o Bronson estava mandando, né? Ele estava como o cara que escolhia os roteiros, né, sempre voltado mais para filmes ou ação, policial, suspense ou western, né? E daí em 69, para quem já sacou a trilha inicial aí que ficou inteira ali que eu estava falando, a primeira trilha do Morricone, é isso aí, é o filme Era Uma Vez no Oeste, para mim um clássico excepcional do western, assim. Por exemplo, eu gostei de Sete Homens e um Destino, não sei se na época eu criei tanta expectativa, quando vi o filme achei um pouco abaixo do que eu esperava. Isso às vezes acontece com a gente. E de repente você realmente não acha o filme tão legal. É claro que é um bom filme, né, gente? Sete Homens e um Destino, é claro que é um filme clássico, marcante. Só que Era Uma Vez no Oeste, pra mim, é o épico western, né? É o melhor do bang bang italiano, porque ele, além de tudo, é um filme muito dramático, né? Ele tem situações dramáticas e até não tem tanta ação. É aquelas encaradas, aqueles duelos, aquela coisa de ganhar na força, sem justiça, sem lei, né, no Velho Oeste. Mas um filme bonito, um filme muito, muito bonito. A trilha faz jus, porque é uma trilha, vocês ouviram, maravilhosa. O filme não deixa por menos, é um filme espetacular. Para mim, vai estar sempre na minha lista dos melhores westerns. Por exemplo, eu não tenho no meu top 10 Sete Homens e um Destino, mas com certeza tenho Era Uma Vez no Oeste perto das primeiras posições aí, guys, só para vocês terem uma ideia. Aí o Bronson também, ele estava fazendo sucesso na Europa. Tu vê, esse filme é um filme coprodução com Itália, por causa do Sergio Leone, né, e tal, apesar de ter outros atores americanos, mas tinha Cláudia Cardinale, belíssima atriz italiana, né? E aí o Bronson, nos anos 70, quando ele começou a ser o main character, né, o personagem principal dos filmes, ele teve a oportunidade de fazer, por exemplo, Cold Sweat, né, o filme Cold Sweat e Rider on the Rain, né? Então, esses dois filmes eram coproduções europeias também, e os filmes fizeram bastante sucesso por lá, né? Um filmado lá, tudo, né? Se não me engano, o Passageiro da Chuva, que é o Rider on the Rain, ele tinha inclusive ali o Bronson dublado era muito comum fazer isso, né? Tinha ele dublado em francês, né? E o Cold Sweat é outro filme também, né? Que tem origem aí francesa. Tem o James Mason, né? Outro famoso ator, já ficando aí veterano nessa parte da carreira, né? Se tornando um veterano. E a Liv Ullmann, né? Atriz sueca também famosa, trabalhou com Ingmar Bergman, diretor de cinema fantástico aí. Tô só terminando a minha busca aqui para ver como era, não me lembro realmente o título Cold Sweat, eu não assisti esse filme, assisti só O Passageiro da Chuva. Esse sucesso só guiou o Bronson para ir para os Estados Unidos e se firmar lá como ator principal daí, né? Visitantes da Noite, o título de Cold Sweat, de 1970. É um thriller, ele tem uma nota de IMDb que é só uma referência, né, guys? Não é... Você pode ter uma opinião muito melhor ou pior do filme, né? Ele tem 5.7 aqui, né? Mas é um filme que foi sucesso. E daí o Bronson teve em alguns filmes como O Mecânico, né? The Mechanic, foi um baita sucessão, ele é ator principal já, né? The Stone Killer, outro filme aí também, que ele foi leading role, né? Ator principal. O The Valachi Papers, né? The Valachi Papers, outro filme também, sucesso. E aí, o que tem que falar do Bronson é a partir desse filme de 74, o Death Wish, Desejo de Matar, de um músico de jazz, o Herbie Hancock, responsável pela trilha, e ele quis botar aquela coisa assim de som de ruas, meio de suspense, vendo o filme. Então o filme, ele interpreta um arquiteto, né, o Paul Kersey, e que ele fica apavorado com o que acontece com a família dele, né? São marginais que entram e violentam mulher, filha, coisa horrorosa, né?
E aí ele não tendo nenhuma ajuda da justiça, da polícia, ninguém achando nada, não caçando os criminosos, ele decide empunhar uma arma e sair pela rua. Quem ele vê assaltando, cometendo barbaridade durante a noite, durante a madrugada em Nova York, ele vai e mete bala, né? Então o filme foi tamanho sucesso que gerou 4 continuações. Eu vi do 1 ao 3, a 4 e a 5, a parte 4 e a parte 5 eu não assisti. Mas como toda continuação, o filme vai caindo, assim, tem seus bons momentos, não vamos dizer que é de todo mal, né? Se não me engano, o Death Wish 2, que faz muitos anos que eu vi, eu achei bem consistente, bem bonzinho. O 3, eu já achei que ficou meio banal, meio matança por matança. Mas estava ali, né? O personagem do Bronson, assim, meio como nesse estilo de filme para Clint Eastwood foi o Dirty Harry, né? O perseguidor implacável. Teve uma sequência também de 5 filmes. Então, só claro, o Dirty Harry ele era já um policial, um tira de São Francisco. O Bronson não, o Bronson é vingança familiar, ele se torna um vigilante, um cara das ruas para combater o crime por conta própria, né? Então uma fórmula que deu muito certo, faz sucesso, filme assim, faz sucesso até hoje, mesmo os gostos estando diferentes, né? Então aí Bronson tava mega consagrado, né? Aí deu, né, para aquela coisa de papel coadjuvante em filme bom, ou ter que filmar fora dos Estados Unidos, né? Ainda em 74 ele fez Mr. Majestic, que eu achei bem legal, um filme de ação bem legal. Ele é um produtor de melancias e tem uma galera lá que é meio mafiosa e coisa, que entra na jogada ali para prejudicar ele, para atrapalhar ele, e ele briga de frente. Então, um filme de ação bem legal, recomendo, bem bonzinho mesmo, bem bacana de assisti há pouco tempo. Depois disso ele fez o Hard Times, Lutador de Rua, outro filme muito bom, gente, podem assistir que vale a pena. A terceira parceria dele com James Coburn. E um filme que se passa na época da Grande Depressão Americana, que foi em 1929, muitas pessoas perderam o emprego, passaram fome, a quebra da Bolsa de Valores, e ele ganhava a vida lutando na rua, né? Ele já era um cara aí dos seus 50 e poucos, mostra que estava em forma, né? Ele sempre foi um cara atlético, e dando-lhe porrada, mas o filme tem uma história. É o primeiro filme do Walter Hill, um diretor que eu gosto muito, sempre tentou fazer filmes de ação, assim. Depois disso teve o Breakheart Pass, também um filme que vale a pena, ele é um pouco western, eu assisti ele, tem cenas muito legais, ele mantém um suspense, ele se passa num trem, né? Bom elenco, filme bem interessante, também um filme legal aí dos anos 70 do Bronson, pra quem quiser ver. O From Noon Till 3 eu não assisti, e o Telephone, eu peguei esse filme na época em DVD na minha mão várias vezes, e mas não vou levar, não sei o que me passou na cabeça, eu não assisti, vi algumas ceninhas dele, tô ligado no elenco do filme, né, e acho que é outra baita opção de cinema aí do Bronson, ainda nos anos 70, né, quando ele estava estourado aí de sucesso, né. Nos anos 80, as continuações, daí perpetuaram-se continuações do Death Wish, né, gente? E daí teve o filme 10 to Midnight, que foi um sucesso interessante de bilheteria, né? 10 Minutos para Morrer, tá na minha lista para assistir também. Teve aí, ele lançou The Evil That Men Do, coincidência ou não, o nome de uma música que eu gosto muito, do Iron Maiden também. Assassination, muitos filmes em parceria com a Jill Ireland, né, com a esposa dele. E Kinjite Forbidden Subjects, que é o Kinjite Desejos Proibidos, né? Então aí para fechar a década de 80, ele já mais coroa, é caro, a produção foi diminuindo bastante nos anos 90, tendo ainda o Desejo de Matar 5, Death Wish 5, gente do céu, né? Essas séries quando vão ficando demais, acho que é o mesmo problema que eu tenho com os super-heróis se repetindo, e continuação, que eu tô achando já um saquinho. Né, para informações assim, só de vida de cunho particular, né? Que ele foi casado a primeira vez com Harriet Tendler em 1949, na Filadélfia ainda, e eles tiveram 2 filhos e separaram em 67, né? Então foi uma época de separação parecida lá com a da Jill, que era casado com um ator, né? E aí a Jill Ireland teve um câncer, ela foi diagnosticada a primeira vez em 84 com câncer no seio.
se recuperou e tal, mas já diminuiu a coisa de atuação e tal, e em 90 ela foi vitimada pela doença. Já o Bronson, em 98, só novamente, ele casou e ele faleceu em 30 de agosto de 2013, ele já estava com Alzheimer, né? Ele teve que fazer uma cirurgia de quadril também, que foi bem complicada, né? E aí é isso, né? A história do Charles Bronson. Vou deixar vocês aqui com uma frase no final aqui, ó, de episódio que ele falou: "When you see weakness in a hero, you are doing something to his identity. You take something away from the kids, the next generation. You steal away giving them anything to look up to." Então essa frase aí que significa: quando você vê fraqueza em um herói, você está fazendo alguma coisa para sua identidade. Você está tirando algo das crianças, da próxima geração. Você rouba, dando nada a eles em troca para procurar. Essa foi uma frase aí do Charles Bronson, que ficou uma delas, né? E quem gostou do episódio, por favor, se inscreve, deixa o like, comenta, quer ouvir eu falar de outra celebridade, o que achou desse episódio, aprendeu bastante, se inscreve no canal, dá uma força aí pro Teacher e vamos embora. Semana que vem tem mais.